Então, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Hoje é a terceira pregação nessa série de mensagens que eu chamei de assuntos impopulares. O assunto de hoje, diferente daquele que tratei nas primeiras mensagens, é um tema bastante falado, é um assunto bastante comentado, mas ainda assim ele é impopular. E eu estou falando sobre namoro. Eu não escolhi esse tema por acaso. Eu escolhi porque acredito que o assunto namoro é um assunto que, apesar de ser muito falado, especialmente pelos solteiros e pelos pais daqueles que têm filhos adolescentes e jovens, ele é pouco discutido sob uma perspectiva bíblica. Além disso, ele não é um assunto exclusivo para os solteiros e para os pais de adolescentes e jovens. Ele é um assunto para toda a igreja. Tendo em vista o quanto ele é falado por todos, o como ele é praticado pela sociedade e o porquê é tão descuidado pelo cristão. Então esse é o meu objetivo, levantar reflexões com base bíblica, para termos pelo menos o mínimo de conteúdo para analisar o namoro de uma forma que vai além das convenções culturais e modismos. Eu espero que saiamos melhores informados sobre o tema e que saibamos melhor informar sobre o tema, porque muitos precisam escutar sobre ele. Então vamos orar e pedir que Deus nos abençoe. Pai, mais uma vez obrigado por estarmos juntos. Eu te peço, Pai, para que o nosso tempo aqui seja frutífero, para que aprendamos e aprendendo do Senhor e da Tua Palavra, nós saibamos melhor a Tua vontade e também possamos anunciar melhor a Tua vontade. Nos ajude, Pai, a como cristãos, a sermos melhores representantes do Senhor. E aqueles que ainda não são cristãos, que possam perceber a maravilhosa, Pai, arte do Senhor em nos mostrar como devemos caminhar neste lugar. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. O namoro, como o conhecemos, ele é um evento bastante recente. Nas sociedades antigas, tribais, mulheres eram capturadas para se tornarem as amantes e as esposas dos conquistadores, dos vencedores das batalhas. No Israel antigo, o padrão era a família escolher com quem os filhos se casavam. Por exemplo, Abraão ele mandou o encarregado da administração dos seus bens para buscar uma esposa para seu filho Isaque. Em Gênesis 24, nós lemos: Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Outro exemplo nós vemos com Sansão, que ignorou a experiência, a sabedoria e a piedade dos seus pais, buscando alguém que meramente encantava os seus olhos, dizendo: consiga a moça para mim, é ela que eu quero. Nos tempos de Jesus já existia a cultura do noivado, e o que era bem diferente do que nós temos como noivado em nossos dias. Os noivos eles eram considerados como casados, ainda que eles não tivessem consumado o relacionamento pela intimidade sexual. Nós podemos ver isso com José e Maria. José, quando ele soube que Maria estava grávida de Jesus, sem saber a origem da gravidez, ele quis se divorciar dela. Em Mateus 1,19 nós lemos: por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. No período medieval, tempos em que a castidade ela era bastante valorizada, a admiração, a paixão pela pessoa a se casar começou a ser manifestada. Antes disso, o amor ou a afeição pelo parceiro ou pela parceira era construído dentro do casamento e não era um pré-requisito para o casamento. Foi nessa época que muitas serenatas e poesias começaram a serem produzidas. Tudo para conquistar a pessoa em vista.
A partir do século XVIII começaram-se os cortejos, época em que não era conveniente ver um homem e uma mulher que não eram casados, juntos e sozinhos. O jeito era conseguir estar presente no mesmo evento ou ter um parente, um amigo que levava as cartinhas e dava notícia dos pretendentes, ou do pretendente ou da pretendente. Uma coisa muito interessante que pessoalmente eu valorizo muito é que esse tipo de relacionamento, o cortejo, ele não tinha a intenção dos pretendentes se conhecerem para se casar. Eles já visavam o casamento. Nesse tempo, a sexualidade ela geralmente se resumia a leves toques nas mãos. Mesmo porque até beijos nos rostos era culturalmente inaceitável. Segundo os historiadores, a cultura do cortejo ela mudou muito com o advento do automóvel e a revolução sexual, começando na década de 30 do século passado e tendo seu pico na década de 60, quando o lema ele se tornou: faça amor, não faça guerra. Obviamente que o pecado sexual sempre existiu, mas a questão que chama a atenção, ela está especialmente no seu desenvolvimento. O pecado sexual oriundo do namoro se tornou a norma cultural. E o pior, a igreja parece ter abraçado o que a sociedade entende e pratica por namoro. O livro de Provérbios, ele tem um aviso muito sério. E antes de eu ler Provérbios, eu acredito que aquela porta não está muito bem encostada, e é por isso que ela está fazendo esse barulho. Se alguém puder... É o assunto faz com que a porta... Obrigado, Beto. Provérbios capítulo 22, versículo 3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente, em algumas traduções, ingênuo, segue adiante e sofre as consequências. O prudente, ele percebe que o namoro como praticado em nossos dias é repleto de armadilhas que colocam o desejo de um relacionamento puro e com os propósitos corretos em risco. A pressão social para seguir padrões de namoro que priorizam a satisfação momentânea, sem uma visão clara de compromisso, santidade e alvo no casamento, é um risco que muitos ignoram. Assim como o inexperiente ou o ingênuo de Provérbios, que segue adiante com os seus desejos e sofre as consequências. Tais como emocionais. Pelo fato desses namoros serem baseados em expectativas e necessidades que não são saudáveis, o relacionamento ele pode levar a mágoas, decepções e até traumas, como a sensação de rejeição, abandono e desvalorização. Namoros assim, que não seguem princípios bíblicos, eles podem gerar dependência emocional, onde um ou ambos eles se tornam excessivamente apegados ou codependentes. Cristãos que resolvem namorar alguém que não compartilha da mesma fé, por vezes acabam num constante conflito emocional entre agradar a vontade de Deus e os desejos pessoais. Isso é uma ótima fórmula para gerar ansiedade, estresse e depressão. Se você é alguém que já se envolveu num relacionamento de namoro que não prosseguiu para um casamento, você sabe o desconforto, para não falar o estresse, de ter um relacionamento desse tipo quebrado. Um outro tipo de consequência é a física. O envolvimento físico inapropriado é sem dúvida um dos maiores perigos em qualquer namoro. Quantas pessoas vocês conhecem que se tornaram pai e mãe antes de estarem casados? Quantas dessas pessoas, dentre as que você conhece, ainda continuam juntas? Uma outra consequência física é a percepção do corpo, seja de si próprio, ou do parceiro, ou da parceira, como um objeto de satisfação. Perde-se de vista que o corpo deve ser visto como o templo do Espírito Santo.
Outra consequência ainda tem a ver com relacionamentos. A ideia do que eu escrevi na minha conclusão da minha pós-graduação veio quando eu comecei a analisar a qualidade dos relacionamentos entre homens e mulheres cristãos que terminavam o namoro. Eles quase nunca, para não dizer nunca, voltavam a ser amigos ou voltavam a ter um relacionamento agradável como tinham antes de namorarem. Essa foi a primeira vez que eu pensei com profundidade na seguinte pergunta: será que namoro é mesmo uma forma lícita de cristãos se relacionarem? Outra consequência ainda é a questão de futuro. Namoros que não respeitam, não consideram os limites estabelecidos por Deus, eles podem gerar hábitos prejudiciais que continuam no casamento. Isso inclui expectativas da intimidade do casal, falta de confiança, problemas de comunicação e algo muito comum na atual geração: uma má compreensão crônica sobre o papel do homem e da mulher no casamento e no lar. Outro grave problema ligado ao futuro é quando se carrega memórias e experiências dolorosas que impactam os futuros relacionamentos. O remorso pelas escolhas erradas podem trazer cicatrizes duradouras. Por fim, ainda que eu não goste de separar nessa categoria, porque eu creio que tudo está debaixo dessa categoria, é a consequência espiritual. O distanciamento de Deus. Quando o cristão deliberadamente descumpre os preceitos de Deus, ele se enfraquece. Ele perde a intimidade com Deus, ele se sente culpado, ele se sente com vergonha, ele perde a vontade de orar e meditar nas Escrituras. Além disso, um namoro fora dos padrões de Deus, ele pode comprometer o testemunho do cristão. O pecado, ele pode minar a capacidade do cristão influenciar outros a desejarem uma vida com Deus. Afinal de contas, que diferença parece ter entre você, cristão, e eu que não sou? Um namoro sem considerar as orientações de Deus pode gerar calos, como esses que, se não todos vocês, eu tenho alguns na mão. Com costume, com hábito de fazer o que não se deve, o cristão lhe perde a sensibilidade e a clareza do que deveria fazer. E isso gera muita confusão. Saibam disso. O desejo pelo relacionamento, pela intimidade conjugal é inerente ao ser humano. Isso não significa que não haja um jeito certo de se fazer e que não haja um tempo certo de se fazer. Mas me parece, e eu não sou o único a pensar dessa forma, é que namoro tem se tornado como um corbã para o cristão. Um corbã? Exatamente isso. Se você trouxe a sua Bíblia, eu peço que você abra lá em Marcos, no capítulo 7. Eu não vou projetar os versículos de 5 a 13 que eu vou ler para vocês, mas eu sugiro que você acompanhe na sua Bíblia, Marcos capítulo 7, dos versículos 5 a 13. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas todas elas são bem claras quanto a este texto. Marcos, capítulo 7, versículos de 5 a 13. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus,
vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Perceberam? Por esse tal Corbã, que é um voto que os fariseus faziam, dedicando tudo o que tinham a Deus, eles supostamente não precisavam cuidar de seus pais na velhice, mas podiam continuar usufruindo do que tinham, mesmo que agora fosse do Senhor. Ou seja, era uma desculpa para não honrar pai e mãe. Eles achavam que com isso, eles não precisavam, deixa eu pegar aqui, cumprir com o mandamento do Senhor. E vocês achando que só o brasileiro tem um jeitinho brasileiro, né? O Corbã não era algo estipulado por Deus, mas pelos homens. Não é algo que aprendemos como da parte de Deus. E parece-me que o namoro dos nossos dias é uma espécie de Corbã. É um artifício cultural, não existe na Bíblia, mas que é usado pelo cristão para permitir práticas que, a meu ver, só deveriam existir no casamento. Mas, se é namoro, alguns vão dizer, está tudo bem. E eu não me refiro aqui ao sexo. Mesmo porque esse é um ponto em que a maioria das igrejas vê como inapropriado no namoro. Pelo menos. Eu me refiro aonde se colocam as mãos. Eu me refiro aos lugares que são frequentados. Eu me refiro ao que o casal assiste juntos. Eu me refiro ao tipo de brigas que eles têm. Eu me refiro ao nível de intimidade que eles ganham, que é especialmente notório quando o casal termina o relacionamento. Tem quebras de namoro que influenciam o suicídio e se tornam justificativa, ainda que erradas, para o assassinato. Pessoalmente, eu tenho muitas dúvidas se até mesmo a prática do beijo no namoro já não é ultrapassar a cerca do que deveria acontecer somente no casamento. Não é incomum eu ouvir de namorados que buscam um relacionamento saudável dizer que o beijo é a entrada de problemas que eles mesmos discernem como pecaminosos. Isso é como pensar no beijo como uma droga lícita dos nossos tempos. Até pode não ser errado, mas ninguém chega na cocaína, na heroína ou no crack sem antes ter passado pelo álcool e pela nicotina. Zambelli, agora passamos de assuntos impopulares para assuntos polêmicos, né? Eu diria que nossa falta de diálogo com base na Bíblia é um dos fatores que transforma esse assunto em algo polêmico. Ainda mais quando todos lutamos contra desejos pecaminosos próprios da nossa natureza. Todos nós fomos criados por Deus com um desejo sexual. E isso não é pecado. Foi Deus quem disse em Gênesis 2:24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Foi Deus quem também disse, sejam férteis e multipliquem-se. O desejo por esse tipo de relacionamento que une um homem e uma mulher de forma especial e sem igual, é comum entre os seres humanos. No entanto, como em tantas outras áreas da vida, nós deturpamos esse desejo. Como? Quando acreditamos que não existem orientações que vêm de Deus para manifestá-lo. E nós vivemos como se estivesse tudo bem em manifestar o desejo da forma como eu quero, quando eu quero. E nesse contexto de namoro eu diria, até com quem eu quero. O desejo sexual, se não for por um dom especial de Deus, ele sempre estará presente. E se não for manifestado conforme o inventor do desejo sexual, o próprio Deus, nós erramos. Pensar biblicamente é muito mais do que uma leitura de uma frase bíblica do tipo, não mentirás, não adulterarás, não andeis ansiosos por coisa alguma, e acreditar que tudo o que existe sobre mentira, adultério e ansiedade se resume a essas frases.
Deus mostrou que toda a Bíblia serve e deve ser usada para estarmos plenamente preparados para a vida e cumprir com a razão pela qual nós cremos em Jesus Cristo e fomos salvos. Vejam, eu acredito que esse endereço está errado. É 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se você já é casado, não pense que esse assunto não é para você. Nós temos vários irmãos e irmãs adultos, jovens e crianças que precisam de orientação, que precisam ser discipulados a viver como Jesus ensinou. E não é improvável que você, já casado, não saiba como orientá-los. Na verdade, eu vejo a questão além das paredes da igreja. Não são somente os cristãos que precisam ser orientados. Eu estou em Paulo Afonso desde 2017 e eu tenho visto vários jovens simplesmente juntando as suas tralhas, moças e rapazes, para morarem juntos com quem eles ainda chamam de namorado e namorada. A revista World, no volume 25, número 10, de 2010, número 18, ela publicou um artigo que desbancava a inverdade de quão positivo é namorados morarem juntos. De fato, o artigo ele respondia 3 mitos. Morar juntos é um passo positivo para o casamento. Morar juntos é um bom teste para o casamento. E morar juntos é problema de quem decide morar juntos, não dos outros. Pessoas que decidiram morar juntas sem antes se casar saltou de 520 mil em 1970 para 6,8 milhões em 2008 nos Estados Unidos. São dados dos Estados Unidos. Desse número, somente 20% ficaram juntos. E a média de duração das pessoas que moraram juntas é de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. E as separações nesses casos, elas eram tão dolorosas quanto qualquer divórcio de pessoas formalmente casadas. Algumas pessoas decidem ir por esse caminho, de morarem juntas sem estarem casadas, porque elas acreditam que é bom testar a união antes de se comprometerem seriamente com o parceiro ou com a parceira e com o relacionamento. Mas em 1989, um pesquisador de nome Larry Bumpers, ele conduziu um estudo e chegou à conclusão que pessoas que moram juntas antes de se casarem formalmente, elas possuem 50% mais chances de terminarem separadas. E depois, no estudo que foi de 95 a 2002, feito pela Penn State, que é uma das maiores universidades dos Estados Unidos, ela mostrou que esse número é ainda maior, 61%. E nada disso é um assunto que fica somente entre os que decidem morar juntos. Por quê? Porque o número de crianças que nascem desses lares somente aumenta. São crianças que crescem somente com o pai, ou somente com a mãe, ou como aqui em Paulo Afonso, com os avós. Nos Estados Unidos, muitas dessas famílias são exatamente aquelas que são ajudadas pela Bolsa Família do país, que tem um custo de 260 bilhões de dólares por ano. Dentro da igreja, dentro dos princípios das Escrituras, nós vemos que as mulheres mais antigas, as mais experientes, elas possuem um papel muito especial de orientar as mulheres mais jovens. E se você está conosco aqui já faz algum tempo, talvez você se lembre que nós estudamos sobre isso quando a gente estudou a carta de Paulo a Tito. Pais, há diversos textos bíblicos que mostram que a responsabilidade de instruir os filhos são de vocês. Eu me coloco nisso. Irmãos, há uma responsabilidade dada por Deus a todos nós para que conheçamos a vontade de Deus e sirvamos de instrumentos para que as nossas famílias em Cristo, ou a nossa família em Cristo, ela ande em conformidade com a verdade do Senhor. Por exemplo, vocês sabiam que há pelo menos 3 características que são inegociáveis na hora de procurar alguém para namorar, noivar ou se casar?
Características que você não tem nem que questionar. Deus colocou, é isso e ponto final. Vocês sabem quais são? A primeira delas, e que infelizmente também tem se tornado um assunto impopular e polêmico, é que o pretendente ou a pretendente seja do sexo oposto. Na proposta de Deus, os casamentos somente existem entre um homem e uma mulher. Mas a sociedade ela abraçou a ideia que uniões homossexuais também são casamentos e que estão longe de qualquer ideia de pecado conforme estipulado na Bíblia. Essa é uma das razões pelas quais a geração Z e a geração Alfa, a que vem do final do século passado, do milênio passado até hoje, elas não olham para a homossexualidade como algo errado. E pelo contrário, que deve ser abraçada e por alguns até valorizada. Em alguns ciclos supervalorizadas, porque são minorias e por isso precisam de cuidado especial. Eu não vou me ater muito nesse ponto, porque a questão agora é mais desafiá-los a buscar uma mentalidade bíblica, uma mentalidade teológica para responder às demandas da vida no seu dia a dia, em especial no tema que eu estou tratando hoje com vocês, de namoro. Como você, pai ou mãe, vão responder quando o seu filho ou sua filha apresentar afeição por um colega do mesmo sexo? Como nós, a igreja, vamos lidar com pessoas do mesmo sexo que vivem como casados, mas que querem aprender de Deus aqui no nosso meio? Como você, meu irmão e minha irmã, vai pedir ajuda para se entender, caso você perceba que os seus interesses na área de namoro fogem da regra geral e aceita pela comunidade? Não percam de vista, nós estamos conversando sobre um assunto impopular. E eu disse para vocês, é impopular porque a gente não conversa sobre isso. Geralmente nesses assuntos há muita diversidade de opinião, mas nenhuma opinião é mais importante do que a opinião do Senhor. E graças a Deus nós temos essas respostas nas Escrituras. Será que conhecemos essas respostas? Um outro ponto, mais fácil de ser aceito, por enquanto, é que um relacionamento de namoro ou de casamento, ele só acontece entre dois seres humanos. A história bíblica nos conta que Deus fez primeiro Adão e da sua própria constituição. Nós estamos acostumados a dizer que Eva foi formada pela costela de Adão. Literalmente o texto bíblico fala da lateral de Adão. É dali que foi formado Eva. Deus disse em Gênesis 2,18: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Algumas versões dizem que complete ou que seja idônea. A ideia dessa palavra hebraica, kenegdo, é da forma que a natureza do homem, a natureza do homem agora também é a natureza da mulher, é a base da criação. Ela tanto reflete a essência do homem, como complementa o que falta no homem. Essa é a ideia. E com toda essa ideologia de gênero, e as pessoas se auto-identificando como animais, daqui a pouco a gente enxerga governos criando leis que autorizam o casamento de homo sapiens com criaturas do gênero canis ou do gênero felis, ou qualquer um outro. Talvez isso já exista e eu não sei. E só de curiosidade eu trouxe aquela palavra ali, teriano, porque é o termo que geralmente as pessoas que se descrevem como, ou se auto-identificam como animais ou como parte de um animal, esse é o rótulo que elas têm, tá bom? Eu não vou comentar muito mais do que isso, mas está aí. E por fim, uma outra característica inegociável, aquelas características que são colocadas por Deus, é que cristãos piedosos não buscam namorar com quem não é cristão. E eu creio que o texto de 2 Coríntios 6 é aplicável para o contexto de namoro. Diz assim: não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? O jugo é aquela peça também conhecida por canga,
que é colocado em 2 animais para que eles trabalhem juntos, geralmente para arar a terra. O jugo desigual é quando os animais não são da mesma espécie. Você tenta colocar nessa mesma peça um boi e um cavalo. Eles são diferentes. A passada é diferente, a força é diferente. E eles têm que arar a terra e ir juntos e não conseguem. Você tenta colocar um bode e um jumento. Não dá certo. Quando Paulo ele escreve aos Romanos, ele diz o seguinte no capítulo 15, versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. E quando ele fala disso, ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. E ali está repleto de exemplos que nos ensinam, que confirmam, que provam quão errado estão os cristãos que buscam um relacionamento do tipo namoro fora da família de Deus. Nós temos o caso de Esaú em Gênesis 26, o mandamento em Êxodo 34, um acontecimento em Números 25, Josué 23 tem isso, Acabe e Jezabel em 1 Reis 16, Esdras 9 e tantos outros textos. Eu citei Sansão mais cedo. Geralmente a gente só conhece quem que se casou com Sansão? Dalila. Mas teve outra filisteia. Ele fez 2 vezes o mesmo erro. O quanto disso nós sabemos para melhor definir o que nós pensamos sobre o assunto e orientar uns aos outros aqui no nosso meio. Considerem 1 Timóteo capítulo 5, versículo 2. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. E eu fico pensando, quando foi que nos esquecemos que não tratamos as nossas irmãs com beijo de língua? Ou querendo colocar a mão ali ou acolá? Eu fico pensando, quando a igreja começou a tolerar e às vezes até incentivar que as irmãs sintam as mudanças físicas no corpo dos homens quando eles são estimulados. E isso não é difícil. Será que isso é algo para vivenciar dentro do namoro? E enquanto igreja, desde já, nós precisamos ter bons critérios aqui no nosso meio. Até mesmo para assuntos impopulares como esse. E em primeiro lugar, eu gostaria que isso fosse óbvio, mas não é. E nenhum de nós deve se esquecer disso. Namoro não é casamento. Seu namorado não é seu marido e sua namorada não é sua esposa. A Bíblia tem um nome para aqueles que querem agir como casados, mas ainda não são. O nome para essas pessoas é prostituta. Isso é tanto para as mulheres quanto para os homens. Para Deus, não interessa se seu pai ou a sua mãe aceita esse tipo de comportamento. É Ele quem define o que é errado e o que é certo. É Ele quem define os rótulos e os limites de um relacionamento saudável. E é por isso que nós precisamos, de uma vez por todas, entender que a vida cristã é uma vida comunitária. Eu sei que o individualismo da nossa geração é muito forte, mas numa cultura cristã, as pessoas não só podem, como devem se preocupar com quem os seus irmãos em Cristo se relacionam. Da mesma forma que pais piedosos querem um bom marido para sua filha, a família de Deus quer que seus irmãos e as suas irmãs façam boas escolhas e se comportem de maneira apropriada, que redunde num bom testemunho e louvor a Deus. Obviamente que isso não se resume ao tema de namoro, mas hoje esse é o nosso caso. Não se surpreendam, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu emitir a minha opinião sobre quem você escolheu para namorar. Isso faz parte do que significa eu pastorear essa comunidade. Isso faz parte da responsabilidade e do amor que eu tenho por essa comunidade. É muito interessante, e agora eu digo isso para vocês. Eu já perdi a conta de quantas vezes me perguntarem se eu faço um tipo de casamento ou um outro tipo de casamento. Talvez o principal desses tipos seja se eu faço casamento entre cristãos e não cristãos. E a resposta é: não, eu não faço.
Não é porque eu não acredito que aquela união não seja um casamento de verdade. Não é essa a questão. A questão é que eu não vou celebrar e nem pedir pela bênção de Deus por algo que eu já sei que não é a vontade dele. Agora, que bom que Deus é profissional em transformar algo ruim em algo bom. Que bom que Ele é capaz de transformar relacionamentos cheios de pecados em casamentos exemplares e prósperos. Pela graça dEle, todos nós, sem exceção, podemos superar as nossas culpas, as nossas vergonhas, os nossos traumas e viver e escolher uma vida santa. Mesmo num tema que não parece ter para onde correr. Ou o bicho pega, ou o bicho come. Mas na verdade, sempre há uma escapatória. E o apóstolo Paulo escreveu: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Tem um jeito de fazermos isso de forma pura, de forma santa, de forma que honra a Deus. Eu creio que o que nós chamamos de namoro é um privilégio que o nosso tempo nos deu. Há pouco tempo não existia isso. Todavia, usá-lo de forma sábia requer tanto disciplina para conhecer Jesus e a sua vontade, quanto coragem para nadar contra uma correnteza que não é somente do mundo, mas que infelizmente tem dominado o pensamento das igrejas. Quando cultivamos um relacionamento com Deus segundo as Escrituras, logo aprendemos que preocupar-se com a pureza sexual é muito mais do que se casar virgem. Existe muito a se falar a respeito desse tema e eu estou à disposição para conversar com qualquer um que quer expressar os seus comentários, as suas dúvidas e até mesmo as suas intenções de namorar alguém. Saibam também que a nossa igreja tem um ministério que tem sido treinado para ajudar a igreja a melhor viver o que Deus tem para o casamento. E eu tenho certeza que eles terão o prazer e o privilégio de poder ajudar. Eu sei que esse assunto incomoda. Se incomodou vocês, saibam que me incomoda falar daqui sobre ele, mas é necessário. E eu espero que a gente comece a pensar, não num nível, para dizer, radical, mas num nível bíblico. Que as nossas considerações sejam fundamentadas na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e por isso eu vou orar. Senhor, obrigado por ter na Tua palavra orientações que nos fazem pensar a maneira como nós vivemos. Que ajuda a refletir, Pai, sobre o que nós devemos pensar, o que nós devemos fazer e como no final das contas, Pai, tudo isso acaba redundando em glória para o Teu nome e um prazer e satisfação, Pai, para cada um de nós que deseja um relacionamento e no caso de namoro puro. Talvez, Pai, quantos de nós aqui já não passamos por estresses e conflitos porque não conhecíamos isso. Mas que hoje seja um ponto de mudança, Pai. Não somente para aqueles que ainda são solteiros, mas para nós que são casados como eu, Pai. E a responsabilidade de conhecer isso e encorajar os meus irmãos a fazer melhor, a fazer diferente, a fazer de uma forma, Pai, que lá no mundo olhe para isso. E apesar de às vezes achar esquisito, eles quererem experimentar, Pai, aquilo que o Senhor tem nos orientado. Eu oro assim, agradecido, orando em nome de Jesus. Amém.